Olá, aventureiros! Pronto para mais uma aventura com a Sakura? Meu nome é Sayuri, eu sou arquiteta, estrategista em design de loja e compartilho aqui um pouco da minha visão profissional, da minha vida além do trabalho, nos nossos rolês do dia a dia. E bora passar o final de semana com a gente nesse vlog? E a aventura de hoje é um rolê, vamos dizer, turístico. Vamos ficar alguns dias numa pousada pet friendly, então dá pra se dizer que é turístico, né? E é praticamente nossa última viagem só com a Julie e com a Leia, porque na próxima viagem, Levi estará com a gente. Toda vez que a gente vai em direção a São Paulo, a gente tem que fazer essa paradinha obrigatória. Praticamente virou tradição, né? Aquela pausa hidráulica pra todo mundo, né? E quando a gente tá com a Julie e com a Leia, a gente faz um revezamento. Primeiro o Wade vai, fica com elas, depois ele vai guardando elas no carro e eu que vou. E nessa parada aqui, eles têm um espaço próprio pra ficar com os cachorros. Tem até banquinho ali de espera. E você pode ficar, independente se tem cachorro ou não. Eu amo quando as pessoas pensam no público que frequenta o espaço deles. Eu e meu pão de queijo. Não sei vocês, mas sempre quando eu saio de carro, me bate uma fome, tipo, não sei de onde ela vem. E no meio do caminho paramos para almoçar e hoje vamos de Madeiro. Um oi pro barrigão. Como arquiteta estrategista, eu tenho que enaltecer quanto é importante o design para uma marca. A gente consegue reconhecer esse container verde de longe. E nessa unidade eles têm uma área externa em que a gente pode ficar, ou seja, pet friendly, né? Por isso é muito importante entender o público que você atende. Nesse caso, as pessoas que estão viajando. Chegou os nossos pedidos, bora abastecer pra gente continuar a nossa viagem. E o Madeiro que a gente foi, ele fica do ladinho ali do Hop Hari, Wet n Wild. Inclusive ali por dentro mesmo eu acho que já dava até acesso pro parque direto. Um certo cuidado para você que vem de Waze, porque a gente colocou no Waze e ele simplesmente no meio da rodovia falou que a gente já tinha chegado e não tinha nada. A gente teve que voltar, colocar no Maps, voltar e finalmente achamos a entrada. Ela é bem discreta, uma placa ali bem discreta, mas conseguimos encontrar. Então fica aí a dica para você que vem de Waze. Segue a estradinha de terra, parece que nunca chega ou então até parece que você tá num lugar errado, mas confia, é essa estradinha mesmo. Só vai seguindo que uma hora você encontra esse portão aqui, ó. Aí você vai ter a certeza de que tá no caminho certo. E finalmente chegamos. Chegamos com esse pôr do sol no finalzinho da tarde. Uma vista incrível. Quando você entra, você já começa a ver as pousadas, os quartos, e é bem intuitivo. Você só segue o caminho principal que vai levar até a recepção. E o caminho é bem agradável, então você vai aproveitando aí a paisagem já. E você já consegue ver o salão principal, onde a parte de cima é a parte de refeições e a parte de baixo é a administração. Continua seguindo, dá a volta lá por trás e tem uma área de estacionamentos que vai dar na parte da administração e a recepção ali embaixo. E entrando, esse é o nosso quarto que vamos ficar pelos próximos dias. É bem aconchegante, bem confortável. Uma cama de casal, uma de solteiro, bancada, bancos, TV, um frigobar e o banheiro com terraço, com direito a um terraço privativo. E ali no terraço, aquela divisória de bambu, aquele muro de bambu, ele dá para o estacionamento. Então não tem problema de você estar atrapalhando o terraço do vizinho, porque o outro lado é o estacionamento e praticamente fica vazio, sem ninguém. E esse é o nosso banheiro. Achei ele bem grande, bem limpo, higienizado, bem agradável. Arquitetonicamente eu só não entendo o porquê dessa curva no banheiro. Ganharia muito mais espaço se ela fosse retangular. E a bancada ela fica pro lado de fora. Isso facilita bastante o uso no dia a dia. O piso é um piso frio que imita madeira, tem ar-condicionado, cabeceira, amadeirada. Isso tudo ajuda a trazer conforto e aconchego pro quarto. Tem até uma cartinha da recepção, da equipe. Não está nominal a nós, porque ainda não somos famosos. Ainda. E o frigobar abastecido. Um detalhe muito importante: não tem água disponível no local.
Você tem que comprar para consumir. A gente trouxe só uma garrafinha que a gente não sabia disso, então a gente vai ter que comprar daqui mesmo, porque não tem outra escolha, não tem outros lugares. Fora dos horários de refeições, sempre tem essa mesinha aqui do café na frente da recepção. Tem um bolinho, frutas, café e a recepção fica logo à frente. Em alguns pontos estratégicos tem esse banheirinho aqui. Sabe aquele da Wheezy que sai pelo caninho a sujeira? Quando eu peguei as duas, a Júlia e a Leia, eu era louca pra ter esse banheiro. E aqui tem essa geladeira aqui que você pega, depois você paga o que você consumiu. E aqui é os corredores dos quartos. E no corredor dos quartos ainda a gente tem esse armário que fica os chás. Tem os copos, aí você só precisa colocar água, montar o seu chá. E tem o micro-ondas para você esquentar o que for preciso, inclusive a água para o seu chá. Como a gente chegou no finalzinho da tarde, até a gente se ajeitar tudo já ficou escuro, mas não perdemos a oportunidade de caminhar com elas também no escuro. E elas gostaram, hein? Iluminação sempre traz um outro clima para a noite. Algumas áreas não são tão bem iluminadas, mas você consegue passear tranquilamente. O salão de jogos fica livre e aberto para você usar. E eu não sei se eu tava atacando a bola ou se eu era a bola. E chegou a hora mais feliz, a hora de comer, vamos jantar. E no dia que a gente foi tava bem vazio. Inclusive, quando a gente chegou no restaurante, só tinha a gente. Eu acho muito bom, por sinal, porque foi a primeira vez que a gente saiu com elas assim. Então eu tava bem preocupada, mas acabou sendo uma experiência bem agradável. O que vocês acham? E durante a noite não dá pra ver nada, mas imagina isso aqui durante o dia, a vista que a gente tem. Lógico que eu vou gravar pra vocês. E a gente começa com a saladinha, porque equilíbrio é tudo, né? Mas essas são as opções que a gente tem hoje pra janta. Tem bastante coisa até. Tem a parte de frituras, farofas. E aqui tem área de cafés, chás, para quem gosta daquele cafezinho depois da refeição, ou um chá antes de dormir. E um cantinho bem iluminado, gostei, bem decorado. Todo o cuidado de preencher com elementos decorativos que fazem a composição do ambiente. Bom, esse é o meu prato, peguei de tudo um pouquinho e vamos de suco natural. E tem a saladinha que eles trouxeram, já que tem poucas pessoas, então ao invés de deixar no buffet, eles trouxeram na nossa mesa. É uma ótima forma de manter os produtos frescos para os clientes que estão chegando. Ah, e não pode faltar mesa de sobremesas, né? Olha só as opções que a gente tem. E eu amo essas frutas. Isso é tão brasilidade, simples e gostoso. E na sobremesa eu peguei também um pouquinho de cada coisa. E tem a geladeira de bebidas que você também pode servir, porém a bebida é cobrada à parte. Assim como as bebidas alcoólicas também. Durante a noite a temperatura cai um pouco e fica mais ameno. A nossa sorte é que tem esse ar-condicionado aqui com a temperatura quente. Faz toda a diferença. E vocês não têm noção do quanto esse cobertor é fofinho. O que dá dó é que ele é bem branquinho. Então qualquer sujeirinha vai aparecer. Bom é que a gente percebe que ele tá bem limpo, né? A Júlia e a Leia, elas não têm o costume de dormir na cama, então a gente trouxe a caminha delas para elas dormirem. Então bora dormir, que hoje o dia foi longo e amanhã tem muito mais. E o dia amanheceu, olha só como que fica essa paisagem durante o dia. Sem a iluminação fica diferente, né? Mas mesmo assim ainda fica lindo. Eu até acho que durante o dia com essa vista fica melhor ainda, e o tempo colaborou bastante. Não sei vocês, mas de todas as refeições no hotel, a que eu mais amo é o café da manhã. Olha só esse capricho, essa variedade. E vocês sabiam que mais de 70% das pessoas optam por hotéis, pousadas do que o Airbnb exatamente pelo café da manhã? Por isso que vários restaurantes têm feito o café colonial como uma estratégia de experiência para atrair mais público, principalmente aqueles que não são viajantes, mas querem ter essa experiência de café da manhã num dia comum.
Café da manhã privilegiado é quando a gente tem essa vista aqui durante o café. Olha só que maravilha. E claro que no meio de tudo, a gente ainda inclui um pouco de fruta pra equilibrar, né? Fruta, aveia. Eu juro que eu não entendo. Às vezes a Leia dá de ficar olhando a ração e simplesmente não come. E logo pela manhã a gente vai fazer o passeio de trem. É esse trenzinho que ele leva a gente pra conhecer um pouco aos arredores da pousada. E é bem legal que é tudo 100% pet friendly. Elas vão ali com a gente no banco. A gente só segura elas com a guia por causa do barulho, que elas têm medo, então é perigoso elas pularem do trenzinho em movimento, então a gente segura elas ali. E vamos lá de passeio de trenzinho com a família completa. Júlia, Leia, Levi ainda na barriga, mas tenho certeza que se ele estivesse aqui fora, ele ia adorar esse passeio. Por ser a última semana das férias escolares, eu imaginava que ia estar bem mais cheio, mas por sorte estava bem tranquilo. Nesse dia só foi a gente e um outro casal com mais 2 cachorrinhos, e tinha mais um outro casal na pousada que não foi nesse passeio com a gente, mas estava bem tranquilo, tanto o passeio como o hotel. Tem uma área muito grande de plantação de laranja e limão, então a gente passa por elas e o guia passa explicando tudo. Se tiver alguma dúvida pode perguntar também, que ele responde. Eles são super educados. A Júlia é a mais medrosa do que a Leia, mas hoje a Leia estava muito mais agitada. Não sei se é o medo, a ansiedade de querer sair, mas a Júlia estava bem quietinha. A Leia que deu um pouquinho mais. E a gente fez uma paradinha no meio da plantação para conhecer um pouco mais. E a gente pôde soltar elas, como eu falei. O passeio é 100% pet friendly, tanto a pousada como os passeios. Então elas ficam super à vontade. E ele trouxe aqui pra gente experimentar, colhido direto do pé. Dessa cor você acha que é uma laranja super suculenta, mas não, é um limão. Olha o tamanho desse limão. Se falar que é uma laranja, dá pra acreditar, né? Olha, o limão, ele é bem laranjinha. E esse mais verdinho é a laranja. E ele trouxe aqui a laranja pra gente experimentar também. E a laranja tava bem docinha. Ajuda a quebrar o azedo do limão anterior. Tô editando esse vídeo depois e tá dando até uma água na boca. Ah, é verdade. O casal que tava com a gente não tem 2 cachorros. Eles têm 3 cachorros. E são super bonzinhos, deram super bem com elas. E tem essas folhinhas que ele trouxe pra gente cheirar. Confesso que eu não lembro exatamente do que era, mas eu lembro que na época que ele tava explicando, era algum cheiro que lembrava limpeza de casa. Não sei se era lavanda, eucalipto. Vou ficar devendo. Se alguém souber aí reconhecer só pelas folhas, deixa aí nos comentários. De volta o trenzinhos e seguimos viagem. E mais uma paradinha para conhecer o jatobá. Eu nunca tinha visto, nunca tinha sentido o gosto, mas o cheiro é horrível, sério. E confesso que eu não tive coragem de experimentar não. Foi só sentir o cheiro, já foi o suficiente para matar minha curiosidade. Vocês já sentiram esse cheiro? Já comeram? Já viram jatobá de verdade? Olha um monte caído no chão. Parece vários cocôzinhos, né? E aqui nessa altura a gente já vê o portal de novo do hotel. Eu achei que já tinha acabado, você também, né? Já ia imaginar que acabou o passeio, mas vamos lá que tem mais. E dentro do hotel, dentro da área do hotel, ele começou a levar a gente para conhecer os pontos e explicar também onde era cada ponto. E durante a hospedagem você pode sim circular por todas essas áreas do hotel também. Inclusive a gente já tinha passado por essa área à noite. Só que é legal quando você passa com um trenzinho e ele vai explicando onde são os pontos. Essa área da piscina, por exemplo, a gente já tinha vindo à noite para visitar, para conhecer. Mas de trenzinho é uma experiência totalmente diferente. De dia a gente consegue ver muito mais detalhes. É a tal da experiência, né? É legal porque às vezes a gente passa andando e a gente acha que é um monte de mato, simplesmente matos e árvores, mas não, tem uma área de pomar, uma área de horta, e a gente não saberia se não tivesse passado com ele. E chegamos à área do viveiro. Tem vários pássaros, inclusive umas galinhas soltas. A gente ficou super com medo de deixar as cachorras soltas e correrem atrás das galinhas, mas no final deu tudo certo.
Tem tucano, pato, papagaio. Não é um espaço tão grande, mas é bem legal que tem esse espaço pra gente ver as aves. Eu acho que seria bem mais interessante se tivesse um espação bem gigante, tipo o Parque das Aves em Foz do Iguaçu, onde a gente entra e eles estão todos soltos num espaço bem grande. Eu acho que seria bem legal essa experiência. Só não sei se seria legal com cachorro, né? Com cachorro talvez seria bem complicado. Aborta a ideia. Curiosas com o tucano, porque o tucano tava fazendo barulho e batendo o bico na grade, então elas ficaram curiosas pra saber o que era e ficaram tentando ver. Como o tucano tava bem alto e elas não estavam enxergando o que era direito, a gente levou elas até um pouco mais pra cima pra elas verem e elas ficaram super felizes, curiosas ainda. Também tinha o papagaio, a gente tava tentando fazer ele repetir coisas, mas eu acho que ele tava com preguiça nesse dia. Aí não deu em nada. Mas a Júlia e a Leia gostaram de ver também. Bem nessa área, logo ali do lado, tinha esses pássaros todos soltos, galinha da Angola, peru, não sei identificar quais são elas, mas elas estavam soltas ali do lado e algumas até saíam desse cercado e iam pro lado de cá. E eu fiquei com um certo receio delas atacarem, correrem atrás, achando que é algum brinquedo. Elas já correm atrás de pombo, então eu fiquei com esse receio. Mas na hora em que elas estavam ali, todas as galinhas ficaram no cercadinho bonitinho, então não teve problema nenhum. E tinha uma outra área com esses outros animais também. Não sei se é bezerro, cabra. Quando a gente chegou, eles estavam mais próximos da grade. Depois que a gente desceu, eles foram afastando, mas ficaram aí fazendo barulho também e chamaram a atenção delas. Mas eles ficaram meio longe. E assim acabou o nosso passeio com o trenzinho. A gente voltou pro prédio principal e a Julie foi embaixo, ela não quis ficar no banco e a Leia veio até mim. E o Levi. Depois do passeio de trenzinho, a gente foi pra área da piscina, porque a gente tinha visto ela à noite. Então a gente foi lá conhecer ela durante o dia e nessa hora não tinha ninguém ainda. Então eu consegui gravar essas imagens bem tranquilo pra vocês verem esse espaço, que é bem gostoso. E foi bem divertido, uma experiência bem diferente, porque elas nunca tinham visto uma piscina. Elas nunca tinham entrado numa piscina. Então foi uma experiência bem legal pra elas e pra gente. Eu acho que foi mais pra gente. Talvez se o dia tivesse bem quente, teria sido bem mais agradável para elas. Tava um pouquinho friozinho, mas nada que impedisse entrar numa água também. Tava um dia bem gostoso. E a gente ficava ali com o pé na água, chamando elas para tentar encorajar elas a entrarem também, mas elas não estavam muito aí não para entrar na água. E com muita paciência a gente conseguiu fazer elas entrarem ali, chamando. Talvez se fosse mais vezes elas acabariam acostumando. Mas esse primeiro impacto, esse primeiro contato, elas ficaram um pouco com medo. Apesar delas entrarem, mas ficaram com medo. Deu pra ver esse certo receio nelas. Mas gostamos muito dessa experiência. Se tivesse um lugar assim mais perto de casa, talvez a gente iria com mais frequência. Bem que os lugares poderiam ter, né? Piscinas pra cachorro, assim. Dentre vários hotéis que a gente já frequentou, a gente percebeu a diferença entre hotéis que aceitam pets e que são pet friendly. No caso, a maioria aceitam pets. Porque nesses hotéis que aceitam pets, a gente percebe que não tem nada voltado para os pets, nenhum cuidado, e eles têm que ficar 100% sempre com a gente. E presos, né, no caso. Eu sei que nem todo mundo gosta de cachorro e não são obrigados a conviver com eles, mas os hotéis poderiam ter umas áreas separadas, né, para quem tem pet ou quem gosta de pet, e uma área normal. Ficamos ali sentados um pouco na espreguiçadeira para descansar um pouco e elas já ficaram ali juntas secando também. E por incrível que pareça, tem tanta espreguiçadeira, elas querem ficar no mesmo que eu tô. Então ficamos nós três juntos na mesma espreguiçadeira. E esse barrigão todo, tem gente que tá gostando desse passeio todo, hein? Vocês conseguem ver que ele tá se mexendo?
Todo mundo fala que eu vou sentir uma falta desse barrigão, então eu tô aproveitando ao máximo esse nosso tempo juntos aqui no forninho e aproveitando essa família que ainda somos em 4, logo logo seremos em 5. E durante a hospedagem não tem uma programação de atividades para você fazer. Tem algumas atividades aleatórias, como arco e flecha, quadras, pesca, que você fica totalmente livre para passar o tempo dentro da pousada, durante a sua hospedagem. Então a gente passou a tarde nessas redes aqui que tinham, e a nossa forma de passar o tempo foi relaxando nessas redes aqui. Ainda mais com esse tempinho gostoso, um solzinho com vento. E o local é 100% pet friendly. Até no parquinho elas podem entrar. A gente tava tentando fazer elas irem no escorregador, mas acho que elas estavam com medo ou não estavam entendendo nada. Por não ter muitos espaços assim pra ela perto de casa, elas não são acostumadas a entrar no parquinho, piscina. Então elas não estavam entendendo muita coisa, mas foi bem divertido no final. E como eu disse, a pesca é uma das atividades que fica ali livre para você fazer. E nos corredores dos quartos, em alguns pontos, tem vara de pesca com ração. Você pode pegar e ir lá pescar. Não sou muito fã de pesca, então não foi dessa vez. Mas para quem gosta, é uma boa opção para passar a tarde. O que eu gosto mesmo é de comer. E chegou a hora do almoço, olha as opções que tem na hora do almoço. Pratinho montado, um pratinho básico com coisas quentes e o prato de salada, também bem caprichado, hein? Depois da refeição, nada como uma sobremesa. Uma não, né? Várias. Olha essas opções que tem. Não dá pra escolher uma só. Eu não sei se você consegue escolher uma só, eu não consegui. E depois do almoço, é claro que a gente passou a tarde ali na piscina, aproveitando, né, o ponto principal da hospedagem. E eu fiquei ali na parte mais rasa, chamando elas, tentando fazer elas entrarem, mas não rolou muito. Talvez se a gente for uma próxima vez, pode ser que elas já entendam um pouco mais e acabem entrando mais vezes. O tempo também não estava ajudando, não estava tão bom para uma piscina, mas eu fiz questão de entrar para curtir esse momento. E tinha mais hóspedes com a gente, outros cachorrinhos também, pequeno, grande, médio. E olha esse Golden na água, ele não saiu da água o tempo todo. O Golden ama água, né? Desde a hora que a gente chegou, ele tava ali. Chegou depois do almoço. Ele tava ali e ficou ali a tarde toda. E são todos muito amigáveis. A gente sente até à vontade com os nossos bichinhos. Olha ali o Golden. Sério, ele não saía da água. E quando saía, ele queria voltar pra água. Os donos chamavam ele pra sair e ele queria voltar. Olha, é muito fofo, né? E no final da tarde a gente pediu um aperitivo pra forrar o estômago e também pra alimentar o bebê, né? Lembrando que tudo que a gente pede fora das refeições é cobrado à parte. As nossas não quiseram entrar muito na água, mas os outros aproveitaram bastante e já valeu a pena por isso. Principalmente por esse Golden que ia de um lado pro outro com o brinquedinho dele, já valeu muito a pena. Já fiquei feliz por ele como se fosse as minhas e já foi um show à parte. Já falei, né, que perto da administração tem uma mesa de café. Eles deixaram esse bolinho de cenoura com chocolate para alegria da gravidinha. E esses aperitivos não é cobrado à parte, tá? E adivinha o que encontramos aqui? Uma área de arco e flecha. E é claro que a gente vai testar todas as nossas habilidades. Poderia até participar de um campeonato, só que não. Eu sou muito ruim de mira, mas o que vale é a diversão, esse momento aqui com a gente. É um tanto divertido essa parte, só não é divertido ter que ir lá buscar as flechas para poder trazer de volta. Ainda bem que não é um lugar tão longo, né? Aqui seria uma boa ideia treinar as cachorras para ir lá buscar e trazer pra gente, né? E da área de arco e flecha, subindo esse morro, tem uma quadra de areia. Aí dá pra jogar vôlei, beach tênis. Eu não sei se eles têm as bolas pra poder usar. A gente não perguntou, mas muito provavelmente que eles vão ter sim. É só perguntar, pedir na administração. E elas amam correr na areia. Eu não sei porquê, mas na areia elas ligam o turbo e começam a correr de uma forma tão gostosa. E elas correm, brincam, se rola na areia, vira a milanesa. Ainda bem que a areia tá sequinha, porque senão a Leia fica toda empanada, parece uma Leia empanada.
Não sei se eles passaram o carrinho recente, mas ainda tá com uns frisos na areia. Dá pra ver o desenho na areia, né? E é bem macio, parece uma terapia. Nem precisa ir na praia pra andar na areia. Será que é por isso que elas gostam de correr na areia? É como se fosse uma terapia pra elas, sensorial. Com esse pôr do sol, então, faz toda a diferença. E essa é a edificação principal olhando por trás. A parte de cima é a cozinha e a parte de baixo é a administração. E nas laterais são os quartos. Tem banheiro aqui embaixo nessa parte de baixo, para quem quiser usar e não precisar ir até o quarto. A gente encontrou esse negócio aqui que gira, tem 4 balanços nas pontas e a gente senta e fica girando. Eu não sei se isso era um brinquedo, se foi algo criado por eles, mas esse aqui eu achei bem legal. A gente tava bem desengonçado, principalmente eu com meu barrigão, mas eu achei bem legal esse daqui. Não sei nem se podia entrar, mas tava ali, aberto, então a gente entrou pra experimentar, porque a gente queria experimentar de tudo um pouquinho. Só que tipo, você senta e não tem como empurrar de certa forma, então a gente vai empurrando de costa, por isso que a gravação tá de costa desse jeito, não é eu que inverti o vídeo, mas é porque a gente senta e vai empurrando de costas, e para equilibrar o peso eu sentei de um lado, ele sentou na outra ponta. Pra questão de gravação, o Wade falou que ia empurrar sozinho, então ele tava empurrando, dando um impulso de costas, não dá pra ver ele ali do outro lado, e eu fui de frente, então a gravação ficou bem melhor dessa forma, mas só ele tá empurrando nesse caso. A sensação é como se a gente estivesse num carrossel, mas um carrossel que a gente ficasse flutuando. Do lado de fora dos quartos, nos corredores, tem esses bancos, o que é bem ideal quando você vai ir em um grupo maior, ou então você conhece e faz amizade ali com as pessoas, você consegue ficar aproveitando, passando tempo, conversando. Como no hotel não tem uma programação de atividades, à noite a gente ficou caminhando pela área, encontramos essa quadra. Bem do ladinho da piscina tem essa área de bar, com banquetas. Eu fico imaginando isso aqui em alta temporada, quando fica lotado. À tarde a gente pediu porção e saiu daqui. Provavelmente à noite também deve ser no mesmo esquema. Falando em refeição, adivinha só que hora que é agora? Sim, a hora da janta, a hora de comer. Olha só as opções que a gente tem na janta. Tem salgadinhos, tem área quente. E adivinha uma das opções que tinha? Nhoque. Eu amo nhoque, na verdade massas no geral, nhoque, macarrão, pizza, mas aí alguém fã de comida italiana, massas. E dessa vez a salada tava na área de frios e inclusive tinha outras opções de frios. E a sobremesa, claro, não pode faltar, né? Misturar fruta na comida, eu acho que fica uma combinação tão boa. Será que eu sou doida? E elas ficam com a gente o tempo todo. Claro que por questão de bom senso a gente não leva na área de buffet, elas ficam aqui nas mesas. E para finalizar nossa noite e fechar nossa janta, um chazinho para acalmar e dormir bem tranquilo. Esqueci de mostrar logo na entrada, mas atrás das portas tem um manual de todas as informações do hotel, inclusive os preços de tudo que você danificar no quarto. E por falar em preços, eu vou deixar aqui as opções de consumo que eles têm com os valores da época, é claro. Lógico que dependendo de quando você for, pode ser um pouco diferente, mas pelo menos para você ter uma média de valores para poder estimar. Vou deixar passando aqui, é só dar um pause quando você quiser ver melhor. Outro detalhe bem legal são esses suportes para pendurar em formato de ferradura. E chegou o dia de ir embora com esse solzão bonito, esse dia lindo. Vamos aproveitar o nosso amanhã para depois a gente partir. Mas um detalhezinho importante, não venha com o tênis branco. Eu vim com o tênis preto e ele já saiu vermelho. Imagina se você tivesse vindo com tênis branco. Café da manhã de hotel parece tudo igual, e geralmente é, depende da região para região, mas para mim é a refeição que eu mais amo quando eu tô hospedado no hotel. É iogurte, pãozinho, frios, bolo, frutas, é tudo muito parecido, mas tem um gostinho tão especial em cada café da manhã. Podemos dizer que seja esse gostinho de férias, talvez? E hoje eu fiz até um pãozinho com ovo mexido e queijo. Olha que ficou sensacional. E essa vista completa tudo. E é com essa vista, esse café da manhã e essa experiência que a gente fecha o nosso final de semana.
Ah, na recepção você tem brinquedinhos também que você pode usar. Eu acho que só precisa devolver ele inteiro. E antes de ir embora, a gente deu mais uma voltinha para elas aproveitarem esse clima livre da hospedagem, que é bem gostoso e não tava muito sol, então é bem gostoso pra gente caminhar também, pegar essa vitamina D logo de manhã. E essa parte aqui eu não tinha mostrado, porque quando a gente veio tava bem mais escuro. Essa é uma área que tem aqueles brinquedos pra pet mesmo, sabe? Túnel, roda. Elas não sabem brincar desse jeito, mas é uma opção também. E essa aqui é a parte de trás dos quartos. Você percebe que não dá pra ver nada, então pode ficar bem tranquilo na sua varanda. Se eu não me engano, tem até opções de quarto que tem um ofurô do lado de fora ali na varanda, sabe? Então você pode ficar bem tranquilo que, olha, quem tá passando por trás não dá pra enxergar nada. E essa foi a nossa aventura do final de semana na pousada no Hotel Shangri-La, 100% pet friendly. Se você gostou, já deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal, que isso vai me ajudar bastante. E até o próximo vídeo.